Investir no BCFF11, né, o fundo de fundos da BTG Pactual, vale a pena? Essa é a pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje. Esse aqui é o relatório gerencial do fundo, então a gente vai dar uma passada, no relatório. Eu vou fazer alguns comentários a respeito do relatório, dos pontos que a gestão apontou, depois a gente vai ver um histórico do fundo contra um índice. Então, o fundo ele teve início em 2010, já é um fundo bem antigo, né, um FOF bem antigo, então ele tem um histórico bem interessante para a gente observar, para a gente poder fazer comparação com o índice, né, de fundos imobiliários. Taxa de gestão do fundo é de 1,10% ao ano, então é uma taxa um pouco alta para um fundo de fundos, então ele tem que realmente gerar muito valor para poder conseguir, né, superar essa questão dessa taxa. Taxa de administração é de 0,15%, então ao todo, né, tem uma taxa aí de 1,25% ao mês. Aliás, ela tem 1,25% ao ano, né, de taxa. Então, digamos que o fundo renda 7,25% no ano, 1,25% fica para a gestão, 6% fica para o cotista. Então é um fundo que já fez 10 emissões, é um fundo já bem grande. Ele tem um valor de mercado aí de 1,8 bi, valor patrimonial de 1,95 bi, então ele tem um desconto, né, frente ao valor patrimonial. O valor patrimonial por cota hoje está em 77,45. Ele tem mais de 300 mil investidores, 302 mil investidores. E aqui vem uma mensagem da gestão. A gente vai dar uma olhadinha no que a gestão colocou, principalmente nessa parte macro. Aí ele fala que nos Estados Unidos, o Fed subiu a taxa de juros para 5,4% em julho. Então, houve um aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. E essa é uma informação importante, porque o juros americano, na verdade, ele regula os juros do restante do mundo inteiro. Se o juro americano sobe muito, ele puxa dólar para os Estados Unidos, né? Então, saindo dólar dos outros países, o dólar fica mais caro aqui, né? Então, a moeda desvaloriza e para você fazer importação, fica mais caro, gera inflação. Então, tem essa coisa toda, né? A economia mundial, ela é intercomunicada, né? Então, o que acontece em um local acaba sendo refletido em outro. Outro evento do mês foi o rebaixamento da nota de crédito da dívida americana, de AAA para AA+, pela Fitch. Então, isso significa, né, que as coisas não vão muito bem nos Estados Unidos. Então, por isso que eles estão levantando essa taxa de juros. O déficit americano deve subir com proporção ao PIB, então ele vai continuar subindo com relação ao PIB nos próximos anos. A dívida vai subir mais, né, com relação ao PIB. Devido à desaceleração da arrecadação, aumento de gastos e pagamento de juros, né? Essa taxa elevada, se você vai elevando a taxa de juros, você tem que pagar a taxa de juros mais alta, né? Então você acaba aumentando também mais a dívida. E aí houve esse rebaixamento aí da taxa americana. Isso é importante a gente entender, né? Porque a gente está numa queda da taxa Selic, só que essa queda da taxa Selic ela só vai chegar até determinado ponto. Então, de repente ela não vai mais cair o tanto que as pessoas estavam esperando, por conta justamente da situação dos Estados Unidos, porque se você abaixar muito a taxa de juros aqui, os dólares somem, né? Você tem uma taxa aí que vai ter um equilíbrio entre a taxa brasileira e a taxa americana. E aqui já para a seção do investidor, price to book, né, que é o preço sobre valor patrimonial aqui do fundo. Todo fundo ele tem um valor patrimonial, né, e tem um valor de mercado. Aqui no caso, atualmente, o que está acontecendo com a cota do BCFF? Né? A gente tem uma cota mercado aqui, né, de 72,23. A cota, esse aqui é a cota de mercado. O book, né, a mercado, está em R$ 77,45. E o patrimônio dessas cotas que o fundo detém, né, o patrimonial, ela está 86,19. Então a gente tem um desconto do FOF, né, do BCFF, em relação ao valor dele mesmo, e os ativos que estão dentro dele também têm um desconto em relação ao valor de mercado, então tem um duplo desconto. Então aqui, essa duplo desconto, né, pode vir a ter aqui um aumento até 19,3%, né, foi o que a gestão colocou. Então tem dois tipos de nível de desconto.
E aqui, nos últimos trimestres, o FFO do fundo, né, o operacional, o resultado operacional, foi superior ao patamar de distribuição. Tá ok, então tá bom, né? O FFO, ganho de capital, a gente vê aqui 19, segundo semestre de 19, primeiro 20, até 21, teve uma parte importante, né, de ganho de capital. E a partir do segundo semestre de 21 até o primeiro de 23, praticamente não teve mais ganho de capital, né? Então a carteira dele já ficou mais só no rendimento, não conseguiu fazer muito ganho de capital, né? E é importante para um FOF que tem gestão ativa fazer ganho de capital, porque daí ele consegue cobrir a taxa de administração que ele cobra, né? A gente lembra aí que a taxa de administração é 1,10 mais 0,15 e 1,25 ao todo. Aqui ele fala um pouquinho sobre o que a visão do gestor, o que ele está investindo, o que o BCFF está investindo agora, né? Então ele diminuiu aqui marginalmente a posição de FII de CRI. Então ele vendeu algumas coisas aí justamente por conta do fechamento da curva de juros. Então estava diminuindo a curva de juros futuro, fechou e tal. Ele vendeu algumas coisas. Já voltou a subir um pouquinho agora mais recentemente, porque o mercado é assim, né? Nem sempre aquilo que a gente acha que vai acontecer realmente acontece na hora que a gente pensa que vai. Lajes corporativas, né? Está em linha, então não reduziu nem aumentou a posição, está só carregando a posição que ele já tem, 24%. Os contratos atípicos, ele aumentou a participação nesse segmento, então é um segmento mais seguro, você meio que independe, né, do que está acontecendo ali. Caso não um contrato atípico com você, ele vai pagar esse contrato aí durante mais tempo, dá mais segurança ao fundo. E os shoppings, né, a alocação desse segmento foi reduzida, então ele reduziu também a parte de shoppings. Ele acha que, a gestão acha que já chegou num valor interessante, um desconto muito grande, eles aproveitaram esse desconto, né, para fazer ganho de capital. Aí o resultado do fundo, e aqui é um momento também de atenção, a renda de CRI, o ganho de capital e a renda de FII são essas três cores que estão acima nessas colunas aqui. Então a gente tem aqui 0,04 aqui, né, de renda de CRI, ganho de capital, que é 0,04, e esse 0,54 aqui de renda de FII. Então essas três rendas aqui somadas, né, a gente compara sempre com as despesas que o fundo tem. Então a gente tem aqui, ó, 54 mais 4, 58, com 4,62, né? 8 centavos de despesa. Então a despesa é mais ou menos acima de 10%, um pouquinho. Então 54, 12, 66, com mais 5, 71, despesa de 8, né? Então a gente vê que essa despesa aqui era um pouco mais alta do que 10% do resultado do fundo. Rendimentos por cota, 55, portfólio. Então, os maiores investimentos da carteira, os 20 maiores, BTSI, que é um fundo de papel também da BTG, né? Fundo de escritórios e tal, o IRI, que é o fundo multimercado da Iridium, o Canip, né, que é uma posição também em inflação da Quineia. Segmento de atuação aqui do total de ativos, metade da carteira do fundo está em FII de CRI, então eles estão acreditando bastante aí nos FII de CRI, 49%. Comercial 24%, logística 10%, então caixa 4%, então eles estão alocados dessa forma. A carteira, maioria é fundo imobiliário, 86%, 9,5% em CRI diretamente. A estratégia com relação aos ativos, ó, renda, 68%, 68% dos ativos da carteira do fundo, o foco principal é renda, ganho de capital, 32%. Cotação histórica e volume mensal, então tem um volume mensal aí razoável, né, com uma cotação em torno ali dos entre 65 e 70 e pouquinho também, né? Ele ficou durante esse último ano mais ou menos nessa cotação. E aqui a gente vem para a rentabilidade, né? Outra parte importante, né? Bastante importante aqui da análise do fundo de fundos. Então a gente vê que no mês, né, nesse mês aqui, ó, o BCFF, né, ele ficou melhor do que o IFIX e do que o CDI líquido, né? Perdeu só para o IBOV. No ano, né, no último um ano, ele ficou com 15,7% contra 11% do IFIX e 6% do CDI, né? Também bateu o IFIX e o CDI no último ano. Nos últimos, aliás, year to date, né? Esse aqui não é o último ano, é dentro desse ano, né? Então, de janeiro até agosto. Nos últimos 12 meses, 19% contra 13%, também bateu, né? Então, o período dos últimos 12 meses também bateu. Agora, nos 24 meses, a gente já vê que o IFIX ele supera. O IFIX está com 13,2 contra 9 do BCFF. CDI
deu 20%. Nos últimos 36 meses, né, ele também perdeu para o IFIX, né, o IFIX deu 17, o CDI deu 23, o Ibov deu 18, né, ele ficou com 10. Então, em janela mais curta, porque é justamente agora que a gente teve a apreciação dos ativos, fundo de fundos, ele foi bem. Então, toda vez que a gente tem uma desvalorização da bolsa, né, de uma forma geral, o fundo de fundos cai mais do que os outros. Quando tem uma recuperação de mercado, o fundo de fundos ele sobe mais do que os outros, né? Essa é a dinâmica do fundo de fundos. Aqui tem uma comparação, esse gráfico aqui está comparando desde 2013 aqui, ó, 2012, né, 24 de setembro de 2012 até hoje. A linha vermelha, que é essa linha de baixo aqui, é o BCFF, e essa linha roxa de cima é o IFIX. Então, o IFIX, ele superou, né, o BCFF ao longo do tempo. A gente vê aqui, quando o mercado, aqui, 2016, foi uma recuperação forte do mercado, né, o BCFF ele começou a subir mais, quase encostou aqui, ó, aí veio 2020, na pandemia, queda, né, e o BCFF ele acabou ficando de lado, um pouco para baixo aqui, e distanciou um pouco mais também aqui do IFIX. Aí o resultado final, a gente vê durante todo o período, né, que foi esses 11 anos aí, IFIX 112% contra 80% do BCFF. Então deu uma diferençazinha boa, né, entre os dois fundos. Se você for olhar as janelas, deixa eu ver se a gente acha janelas aqui. As janelas aqui, ó, dos 12 meses, né? BCFF aqui ganhou, né, do IFIX. Volatilidade, né, nos últimos 12 meses aqui, ó, BCFF o triplo da volatilidade do IFIX, então ele é mais volátil, ele cai mais na época de queda e sobe mais na época que tem que subir, né? E se você pegar o prazo maior, daí o fundo de fundos ele perde para o IFIX, muito por conta da taxa de administração e gestão, né? Então, o que acontece com os fundos de fundos? Quando o mercado está muito bem, está subindo muito, o fundo de fundos ele vai melhor do que os outros, porque ele pega os ativos que tem dentro da carteira e ele vende, faz ganho de capital, então ele consegue uma rentabilidade menor. Quando a bolsa está caindo, né, o fundo de fundos ele acaba caindo mais do que os outros ativos. Então você tem duas situações, né? Se você for carregar durante todo o período o fundo de fundos, né, normalmente ele vai perder para o IFIX. Alguns, um ou outro, assim, consegue numa janela muito grande bater o IFIX, mas quando ele tem uma taxa muito pequena e a gestão ela conseguiu fazer realmente girar a carteira, né, e fazer um ganho de capital interessante. Com as taxas mais elevadas, né, a partir de 0,6, 0,8, 1%, mais de 1% ao ano, né, essa tarefa já é bem mais complexa, né? A gestão ela tem que fazer um giro muito grande da carteira para ela conseguir ganhar do IFIX ao longo do tempo. O que o pessoal faz, que é mais iniciante? Né? Normalmente se investe no FOF, no fundo de fundos, e é interessante fazer isso porque é um fundo já diversificado, você está aprendendo, você vai ler a estratégia da gestão, ver o que a gestão está fazendo, e você vai aprender, né, como é que você mexe ali com o mercado imobiliário. Você paga essa taxa de gestão, de administração para a gestora, porque você está aprendendo. Então você realmente vai limitar, né, o seu ganho, não vai ser tão grande quanto se você tivesse muito diversificado, com vários fundos aí acompanhando mais ou menos o IFIX. Em compensação também você não vai perder muito, né? Você não vai ficar muito para trás, porque a maioria dos investidores novos, os novatos, eles perdem. Eles compram e vendem, faz comprando na alta, vendendo na baixa, então eles acabam perdendo muito dinheiro. Se você, né, é um iniciante, né, compensa você entrar, né, em fundo de fundos e aprendendo a gestão, só comprar, preferencialmente sempre quando está com a cota abaixo do valor patrimonial, então são bons momentos para você comprar quando a cota está abaixo do VP. Se a cota começar a subir, descolar do VP, sair muito do VP, começa a colocar um dinheirinho na renda fixa, vai guardando, até você aprender a mexer no mercado de fundo imobiliário. Para o investidor que já é mais intermediário ou avançado, né, você ficar posicionado durante todo o período em um fundo de fundos, né, você vai, provavelmente, por conta da taxa de administração e da gestão, você vai perder para a média do mercado. Né? Então, isso que a gente tinha, né, para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, né, deixa aí, né, o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí embaixo dizendo o que você achou do vídeo ou outros assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui. Temos também o link para os relatórios de fundo imobiliário, de FIP e de FIINFRA, que eu faço como analista, né? E é isso o recado final, né, que a gente tem aqui para hoje. Até o próximo vídeo.